Olá, tudo bem com você? Hoje queremos falar sobre 8 maneiras em que as provas nos ajudam. E começando essa reflexão, você já pode perguntar: desde quando, pastor? Desde quando passar por provações pode ser algo bom? Sempre elas chegam de surpresa, nos trazem temor, nos enchem de ansiedade, de raiva muitas vezes, incompreensão, autocompaixão, dores. Que bem pode trazer as provas à nossa vida? Tiago, escrevendo aos judeus que estavam dispersos, ele disse: Tenham por grande alegria, meus irmãos, ao passardes por diversas provas, sabendo que a provação de sua fé produz paciência. São excelentes versículos para a gente memorizar e termos no nosso coração. Mas, e quando acontece o que a gente temia? Quando a gente perde o trabalho, quando a gente não consegue pagar as contas, quando as enfermidades chegam, acontece um acidente de trânsito, a morte de um ente querido, ou até a minha fé ela é perseguida. Há uma razão pela qual Tiago nos diz para termos grande alegria quando estivermos em provas. É porque ele sabia que a fé verdadeira sobrevive ao calor de qualquer provação, pois o fruto é mais doce do que o custo sofrido. Então as provas produzem coisas boas sim. Vamos ver? Primeira, as provas, elas aprofundam a nossa vida de oração. Podemos orar como Josafá: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E num turbilhão de preocupações, levamos a nossa ansiedade aos pés de Cristo, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Quando nos fazem falta palavras para orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa debilidade. A oração humilde, ela cultiva uma dependência de Deus, ela ataca o nosso orgulho e nos prepara para deleitarmos no Senhor, que escuta e responde conforme a sua soberana vontade e sabedoria. Segundo lugar, as provas aumentam o nosso conhecimento da palavra e do caráter de Deus. Aprendemos com as temporadas no deserto que não vivemos só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O salmista disse: Bom para mim é ser afligido, para que aprenda os seus estatutos. Deus com frequência usa o sofrimento para fazer crescer o nosso conhecimento da sua palavra e do seu verdadeiro caráter. Como as provas nos ajudam? As provas nos ajudam a sermos mais gratos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando experimentamos a dor, lembramos a maneira como Jesus também bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele orou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E logo, o que foi que aconteceu? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele se rendeu à vontade do Pai. Então, a nossa dor nos traz a consciência, as dores que o nosso Mestre sofreu e nos ajudam agora a sermos mais gratos por tudo que ele já sofreu por nós. E aí, irmãos, o dia pode não ser dos mais alegres, mas com certeza pode ser cheio de gratidão. Como as provas nos ajudam? As provas nos fazem mais parecidos com Jesus. Ainda que os irmãos de José pensaram em fazer-lhe dano, Deus usou aquilo para o bem, não só de José, mas também dos seus irmãos. Nosso Deus Redentor, que realizou nossa salvação através do doloroso sacrifício de Jesus na cruz, ele continua trabalhando em todas as coisas, incluindo as nossas lutas para o nosso bem. Por isso, uma das coisas que Deus faz através de nossas provações é fazer com que pareçamos mais com Jesus, o qual aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Como aprendemos com as provas? As provas nos treinam para consolar os outros. É verdade. Deus tem a intenção de consolar a gente de uma forma tão abundante que isso vai transbordar em compaixão na vida de outras pessoas.
Paulo escreve que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estão em aflição. Deus quer que levemos consolo a outras famílias, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Por isso a nossa experiência nas lutas nos ajuda a compreender o que os outros estão passando. E a nossa experiência também do consolo de Deus na hora da angústia, da provação, nos prepara para estarmos ao lado dessas pessoas, para orar por elas e trazer conforto a elas. As provas nos ajudam para a eternidade. Talvez é difícil perceber isso, mas a palavra de Deus diz que toda leve e momentânea aflição produz em nós um eterno peso de glória que sobrepassa qualquer comparação. Cada situação, cada lágrima, cada momento de dor, de angústia, cada montanha que a gente tem que transpor, cada noite sem dormir, deve fazer com que a nossa mente descanse em Deus e em suas promessas das coisas vindouras, porque tudo isso vai passar. Como as provas nos ajudam a desejarmos mais o céu. A Bíblia diz: não haverá ali mais morte, nem dor, nem clamor, nem choro, porque essas coisas passaram. Os nossos corpos que estão padecendo hoje com enfermidades, a nossa alma que está padecendo hoje com aflições, angústias, aguardam ansiosamente a chegada desse dia. As provas devem aumentar a nossa fome de vivermos essa plenitude com Deus. As provas provam e fortalecem a nossa fé. A sua fé é autêntica ou ela depende das circunstâncias? Você consegue ter um cântico de gratidão ainda em meio à dor? Você pode viver aquilo que muitas vezes cantamos? Te louvarei, não importam as circunstâncias. As provações, elas precisam nos fortalecer para continuar colocando os nossos olhos em Jesus e corrermos então com paciência a carreira que nos está proposta. Então, mesmo sabendo tantas coisas boas que os dias difíceis podem nos trazer, ninguém, de maneira intencional, quer passar por elas. Mas Deus é infinitamente mais sábio, seus caminhos são mais altos que os nossos, e Ele utiliza as nossas lutas para seus propósitos em nossas vidas. Talvez você não encontre resposta agora ou não sabe o que realmente Deus está fazendo com o que está acontecendo. Mas pelas Escrituras, confie que Ele está fazendo algo. Pelo amor que Ele tem por você, saiba que o que Ele está fazendo ainda é para o seu bem. Então, essa é uma boa razão para que hoje você possa se alegrar. Que Deus te abençoe.